Oi, eu sou Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física e hoje eu queria falar um pouquinho de como foi que eu consegui passar na USP estudando sozinho e vindo de tão longe que é de Alagoas. Eu não sou daqui de São Paulo, eu vim de Alagoas, do interior de Alagoas, Lagoa da Canoa, pra estudar aqui. Eu queria contar um pouquinho de como foi o meu ensino médio e como é que eu consegui essa faceta da minha vida. No meu ensino médio, eu estudei no Instituto Federal de Alagoas, conhecido como IFAL Campus Arapiraca. E no meu ensino fundamental eu passei 2 anos no Colégio Militar, que são tidos como escolas boas de certa forma. Só que um ponto que tem que se observar é, o Instituto Federal ele não é feito para o Enem, ele é feito para você ter um curso técnico. Só que tem uns detalhezinhos que faz com que essa instituição seja boa, principalmente pro Enem, por mais que muita gente que faça acaba fazendo cursinho, essas coisas para tirarem boas notas. É que o Instituto Federal ele vai ter uma coisa que é muito parecida com a universidade, que é: olha, aqui vai ser muito difícil e pra você se desenrolar você vai ter que aprender a estudar sozinho. Porque ou você aprende a estudar sozinho ou você vai tirar as suas piores notas da sua vida. Coisa que é bem diferente do ensino superior, porque independente se você aprende a estudar sozinho ou não, você vai tirar as piores notas da sua vida. Então estudar nessa instituição durante 4 anos por conta do ensino técnico provavelmente foi uma das viradas de chaves que fez eu chegar onde eu cheguei, mas não se engane. Por incrível que pareça, eu não estudei em todo momento pro Enem, inclusive eu estudei muito pouco pro Enem. E eu, na verdade, quase não fazia o Enem esse ano, eu queria tirar esse ano para descanso. E eu vou contar um pouquinho dessa história aqui agora. E eu tenho que citar também que uma das coisas que mais me salvaram desde que eu entrei no ensino médio, na verdade desde antes do ensino médio, é curiosidade com qualquer conteúdo assim do dia a dia que eu sempre tive e o meu fascínio por exatas no geral, porque eu queria fazer física há muito tempo. Na verdade era astronomia e foi se transformando em física, mas já estava centrado na mesma área. Então eu sempre tive esse apreço pela matéria que hoje eu faço aqui na universidade. Por que eu falo que isso é muito importante? Porque desde que eu entrei no ensino médio, uma coisa que me abriu os olhos foi uma biblioteca que tinha lá no Instituto Federal. Coisa que eu não tinha tanto acesso quando eu estudava no ensino fundamental, não é que eu nem tinha tanto acesso, mas não tinha tanto interesse. Só que quando eu olhei aquela biblioteca, eu falei, caraca, eu preciso começar a ler. Então de um livro lido que eu tinha lido em 2018, em 2019 esse número subiu para mais de 20 livros lidos, o que é uma mudança muito drástica, assim, principalmente quando você não tinha lido nada. Só que não eram só livros de física, claro que no começo, nossa, eu comecei a ver livros de astronomia, essas coisas, física, às vezes não entendia quase nada que eu tava lendo e ia lendo, mas qualquer livro que eu pegava assim, seja livro de conto de fada, seja livro de romance, seja livro de política, seja livro de filosofia, eu queria ler. E muitas das vezes eu tinha o costume de ler muito, eu lia muito, às vezes mesmo sem entender eu lia de forma rápida, eu não sei porque eu sempre fiz isso, mas eu estava acostumado. Só que era interessante pegar o livro depois de um tempo, reler e perceber várias coisinhas que eu não tinha percebido antes, porque a revisada, nossa, abria muito mais a mente do que a primeira lida que eu dava. Então, no primeiro ano que eu estava no ensino médio, muitas coisas foram mudando na minha vida a partir disso, inclusive o cansaço e a não organização de estudos, porque isso me pegou no contrapé, principalmente no começo. Eu tinha feito uma cirurgia no meu ombro e principalmente eu tenho que entrar na academia para fazer uma fortificação nele depois de um tempo de recuperação. Só que o cansaço foi tão grande nesse período de adaptação do ensino médio que eu não pensava em nada diferente além de dormir. Então eu tive que sair da academia, eu tive que começar a me organizar, estudar, fazer cronogramas, esse tipo de coisa que porventura depois de um tempo eu fui largando por conta da minha indisciplina com esse tipo de coisa, mas que me salvou muito. Então uma das coisas que o ensino médio que me trouxe até aqui foi aprender a estudar sozinho. Isso é de extrema importância. Só que passa o primeiro ano, no segundo ano vem a famosa pandemia, que teve aí por muito tempo e não foi uma coisa muito agradável não. Então durante a pandemia, muitas das coisas que eu fazia, inclusive leitura, só foi ladeira abaixo, parei de estudar muita coisa, ainda via algumas coisinhas que eu gostava, tentava engatar os projetos, inclusive esse canal aqui surgiu na pandemia, só que como muitas pessoas sabem, você tenta engatar um projeto, você começa, vai naquele gás e depois você para. Isso é horrível e sim, aconteceu comigo muitas vezes com muitas coisas na minha vida. Eu tenho vários projetos não encaminhados por conta disso. E nesse caminho eu fui percebendo vários problemas de humor que eu já tinha há um determinado tempo, que foram se acentuando principalmente por conta do isolamento social, por conta de estar muito distante dos meus amigos, etc.
E querendo ou não, o bem-estar psicológico é muito importante para o desenvolvimento de estudo. Ou seja, você está próximo de pessoas que são boas para você, você está próximo de uma família que é decente para você. Eu sempre tive essa sorte com a minha família. Isso me auxiliou muito. Então aconteceu de esse período ser muito conturbado por conta da própria pandemia. Eu estava em uma ascensão de estudo, só que ali foi ladeira abaixo. Só que eu consegui ainda tirar uma coisinha assim de estudos, porque o fato de eu saber estudar sozinho e eu ter aprendido, e eu ser muito procrastinador, e as pessoas sabem que o problema do procrastinador é que sempre dá certo, é que quando tinha alguma coisa específica, eu ia, estudava bem próximo dessa coisa e dava certo. Assim, eu poderia não conseguir passar. Um bom exemplo foi a Olimpíada Brasileira de Física, que eu estava no primeiro ano, basicamente, não tinha aula por conta da pandemia, foi voltando aos poucos, e teve a Olimpíada Brasileira de Física. Só que o meu conhecimento era de primeiro ano. E a Olimpíada, ela no primeiro ano, ela já cobrava conteúdo do segundo e do terceiro. Então eu tive que pegar todo o conteúdo bruto, assim, de primeiro, segundo e terceiro, e estudando sozinho. E o que eu fazia era, eu tinha um livro tópicos de física que eu amava, eu lia o que tinha no capítulo e ia fazer questão. Lia o que tinha no capítulo e ia fazer questão. Só que eu fiz isso num período, umas 2-3 semanas antes da prova. O que me fez sobrecarregar, mas que deu certo. Eu não peguei medalha, mas eu percebi que, sei lá, eu consegui passar a segunda ou terceira fase, estudando muito num curto período de tempo. Coisa que, às vezes você para e pensa, tá, mas aí não rendeu na sua cabeça, não fixou. De certa forma fixou, porque eu não tava decorando conteúdo, eu tava realmente estudando. E além dessa Olimpíada, outra Olimpíada que sempre me trouxe um fascínio e que me deu outra ideia na minha vida, que era querer estudar fora, era a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, porque eu acredito que fosse a Olimpíada mais tranquila de você conseguir passar por uma seletiva internacional. O funil podia ser bem estreito depois, só que o fato de você conseguir ir para a seletiva ajudava muito, porque a princípio eu consegui ir na seletiva na segunda vez que eu fiz no ensino médio. Eu peguei 3 ouros no ensino médio, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Só que na segunda vez, assim, eu fui, engatei, só que a seletiva era algo muito complexo e difícil. E era um período muito curto de tempo para você estudar. E aí que vem, além do ensino médio no IFAL, o que mais me fez aprender a estudar no curto espaço de tempo foi a seletiva da Olimpíada Brasileira de Astronomia, para ir para a seletiva para as internacionais, fazer as internacionais. Porque nela eram uns conteúdos muito difíceis, não era conteúdo necessariamente superior. Assim, a determinado momento começava a aparecer uns conteúdos do superior. Mas era um conteúdo que eu tinha que pegar um livro de assuntos que eu nunca tinha visto no ensino médio. E sozinho, tinha uns vídeos no YouTube, mas sozinho, de certa forma, ir lá e aprender a fazer e a resolver questões. Então, esse desenvolvimento foi muito bom pra mim. E ele tava me fazendo querer, caraca, eu quero ir pra fora do país. Porque pra você ir pra uma universidade de renome fora do país, principalmente, e de graça, você tem que se destacar de alguma forma muito boa em coisas relacionadas à ciência, a projetos sociais, etc. Você tem que se destacar muito, tem que saber muito inglês, etc. Só que eu vi essa oportunidade, só que eu tinha um problema muito específico. Eu tava falando dos projetos que eu não colocava pra frente. Então, não era só projetos, qualquer coisa assim na minha vida eu sempre tive muita variação de humor sazonal. Então, em dados momentos eu não estava muito bem, eu não conseguia estudar. Então, em algum momento eu consegui estudar muito bem para a seletiva de astronomia, eu consegui passar de fase, eu consegui passar para a fase da prova na Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, só que foi online por conta da pandemia. Tava acabando a pandemia já, mas meio que por segurança foi online. Só que nessa fase assim eu só decaí muito por não tava bem. Isso sempre aconteceu comigo em vários momentos da minha vida. O maior exemplo é o meu próprio boletim do último ano do ensino médio, em que eu estava muito bem no começo e só foi ladeira abaixo no final. Não porque eu desisti, mas foi muita exaustão. Mas eu vou entrar nesse último ano do ensino médio, que é o foco especial aqui desse vídeo para como eu passei nessa prova do Enem. Mas contextualizando, esse foi basicamente o que eu passei na pandemia, em resumo relacionado a estudos e aprendizado. Eu fui aprendendo que meu emocional não era tão bom e que ele sempre tem essas variações, ao mesmo tempo que eu fui aprendendo também que eu consegui estudar muito bem, muito rápido para algumas coisas. Isso daí poderia me sabotar em alguns momentos? Poderia. Pode me sabotar na universidade? Com toda certeza. Mas eu tinha essa noção na minha cabeça. Só que, quando foi acabando o ensino, quando foi acabando a pandemia, como eu posso dizer? Eu acho que eu fui muito maluco, porque eu simplesmente entrei
em uns 20 projetos ao mesmo tempo. Eu tava como líder da turma, inclusive foi uma coisa que eu desisti de estar durante o meio do quarto ano do ensino médio, porque eu não tava tancando. Eu era presidente do Grêmio Estudantil, eu tentava dar aula de reforço para conseguir um trocado, por mais que meu pai sempre arranjasse tudo que dava para mim, ele sempre fez de tudo para mim. Era uma pira de adolescente de querer ter dinheiro, querer ter liberdade, etc. E ir atrás. Então fazia essas aulas de reforço, eu dava aula de reforço, eu já fiz curso noturno para conseguir um trocado, eu fiz projeto de pesquisa, projeto de ensino para poder ganhar também uma bolsa, que era dando aula de matemática. Eu dava aula de reforço, ajudando a galera da escola com física e tudo mais, porque eu sempre tive o gosto, então eu sempre estudei, então eu tinha noção do que eu gostava. Então as pessoas, quando precisavam de ajuda, falavam comigo. Então eu decidi fazer isso já. Eu tirava alguns dias específicos, ia no contraturno, a ponto que tinha momentos assim que eu ia de manhã, eu voltava pra casa, tipo, eu saía de casa às 6 horas da manhã e voltava pra casa às 11 horas da noite. E eu não tava estudando pra alguma coisa específica, eu tava só vivenciando as outras coisas que eu tinha pra fazer. Isso em conjunto com, eu fui diagnosticado com ansiedade no psiquiatra e comecei a tomar antidepressivo e ansiolítico no meio do ano. Além de problemas de relacionamentos e de amizade, foi muita coisa ao mesmo tempo naquele ano. Então pra mim, eu quase não fazia o Enem, porque a primeira coisa que eu pensei foi, pô, não vai dar nem fudendo. Eu vou tirar o ano que vem pra descansar. Eu não vou passar agora, tipo, é muito cansaço, é muita coisa. Eu tinha feito o Enem só uma vez, eu não fazia redação, não fazia nada. Então eu só tava desistindo. Só quando apareceu as inscrições pro Enem, é isento assim, do último ano do ensino médio, numa instituição pública, eu vou fazer. Vou me inscrever aqui. Me inscrevi, mas eu ia fazer full no meme, porque eu tava meio que, as minhas possibilidades de ir pra fora já foram por rala abaixo, porque eu já não consegui me destacar internacionalmente como eu queria. Eu não acho que eu vou conseguir nota suficiente para entrar na universidade que eu quero, porque querendo ou não, eu sabia que para fazer física, a nota de corte é muito baixa. As pessoas odeiam no geral, então a nota de corte é muito baixa. Então se eu quisesse fazer no meu estado, eu conseguiria, mesmo tendo uma nota baixa. Só que eu sempre pensei muito alto, eu queria vir pra cá, pra USP, eu queria ir, sei lá, o FMG, as melhores universidades do país, etc. Porque também eu tenho noção de que é um emprego ser físico, ser professor de física, que pra pessoa tirar um dinheiro que vai viver tranquilamente demora. Nossa, demora muito, às vezes nem consegue. E é uma realidade que a gente tem que ter noção quando a gente vai escolher a universidade que a gente quer fazer, se vai querer fazer agora ou depois, etc. É muitas complicações de escolha. Então eu já tava nesse, eu vou tirar um ano que vem para descansar, vou estudar direito, vou fazer essa prova de cabeça limpa e vou tentar de novo. Isso antes de fazer a prova. Só que teve vários momentos assim, vários momentos sazonais. Eu não tô falando de uma cronologia linear assim que eu fui fazendo. Mas eu tinha vários momentos que eu parava e tentava estudar pro Enem. Só que a minha parada de tentar estudar pro Enem era realmente pegar as questões e resolver. E resolvendo as questões. Só que eu fui percebendo que, por mais que eu não estivesse estudando direito, toda a experiência que eu fui guardando nos últimos anos estava servindo de alguma coisa. A literatura, interpretação de texto, ler um monte de livro aleatório e tentar entender o que estava acontecendo, tava auxiliando. Claro que eu precisava dar uma olhada na teoria mais bruta do conteúdo para poder tirar uma nota mais decente. Só que aquilo já estava dando um help muito gostoso, a interpretação de texto. Me afundar em coisas relacionadas à língua inglesa em vários momentos do meu cotidiano estava ajudando na língua inglesa ali. Gostar de vários conteúdos aleatórios e ficar procurando sobre eles, como história, filosofia e etc, estava auxiliando muito. Então quando eu pegava às vezes o conteúdo para ler e estudar ou fazer um resumo, eu já tinha em algum momento visto algum detalhe sobre aquilo, só que eu precisava da formalização do que era o conteúdo, porque você pegar um conteúdo que você viu no TikTok do nada, não vai fazer você tirar uma nota de prova assim muito fácil. Você precisa, aquilo vai fazer você ter uma abertura do que é o conhecimento. Para você pegar um livro, ler, você vai ter realmente uma caracterização muito boa do que você precisa. Então, eu fui percebendo que essa experiência total que eu fui adquirindo com o passar dos anos foi muito boa para eu chegar onde eu cheguei.
É tipo, não ignorar cada coisa que você faz na sua vida, porque mesmo que a coisa pareça ser um pouco besta, ela vai trazer um respaldo muito bom para o que você quer fazer. Querendo ou não, eu encontrei com o Castanhari esses dias no show do Lucas Inutilismo e eu realmente agradeci ele porque desde pequeno eu assistia ele fazendo os documentários que podem envolver hoje em dia algumas polêmicas, questões de referências, etc. Mas aquilo, de certa forma, indicou alguns caminhos que quando eu fui estudar o conteúdo bruto num livro, facilitou muito mais para o que eu estava realmente aprendendo. E isso eu não posso tirar o crédito nenhum dele, nem de nenhum divulgador científico, nem de nenhuma pessoa que assistia as coisas na internet. Isso ajudou muito pro vestibular. Então eu fui percebendo isso e fui começando a maturar a ideia. Olha, se eu fizer essa prova de verdade assim, e se eu tentar tirar uma nota decente para conseguir passar onde eu quero passar? E foi chegando o dia da prova, foi com aquele monte de coisa que eu tinha pra fazer. E eu com exaustão imensa, sim. Mas eu cheguei na hora da prova, cheguei na hora do Enem. E tinha alguns treinos assim de redação, nunca fiz muitas redações. Sempre fui muito disciplinado quanto a isso. Mas eu cheguei na prova e fui e fiz assim a primeira prova tranquila. A segunda prova, que foi a prova de exatas, eu quase fazia merda porque no tempo eu tomava antidepressivo, duas comprimidos por dia, assim, de um antidepressivo lá e um pra dormir. E eu me esqueci de tomar o segundo, depois do almoço. Quando eu cheguei lá, eu pedi o energético, tomei um gole de energético de outra pessoa. Que, assim, eu tinha ansiedade, eu tenho, né? E pra tentar ajudar, eu tava não tomando nem café, nem energético, nem nada. Mas eu fui lá e tomei e eu fiz a prova. Então podia dar muito errado o que eu fiz ali, só que eu tava, se não der certo, não deu. Mas eu fiz a prova tranquilão, assim, saí, tava meio tanto faz pra qualquer coisa, só que eu fiz a prova de forma decente. Só que aí fui pra casa, fiz a correção e, vocês têm uma quantidade decente de questões. E em matemática, assim como eu já tenho costume com vários outros conteúdos, Olimpíada Científica, topado. Tem aquele negócio, mano, se você estuda pra um bagulho muito superior ao que você vai fazer, se você for fazer essa coisa que não é muito superior, mas sei lá, se eu tenho um costume de organização pra uma prova mais difícil do que o Enem, se eu for fazer o Enem eu posso tirar mais tranquilo, só que eu tenho que saber também a estrutura do Enem. Também não adianta isso. Porque, por exemplo, a pessoa faz faculdade, pra fazer o Enem é mais tranquilo. Só que a gente aqui aprende a demonstrar a equação para poder resolver. Não é decorar a equação. Só que no Enem é bom você ter a equação decorada para você fazer mais rápido. Então vai ter essas nuances. Eu fiz e voltei assim para casa e segui minha vida. Obviamente eu ansioso sempre fui corrigindo ali. No dia da prova mesmo fui corrigindo para ver quanto é que dava. Eu falei, caralho, eu vou tentar a USP mesmo. Porque tem como entrar pelo Enem. E eu dei sorte, porque foi no ano que liberaram o Enem USP pela primeira vez, assim, que o Enem USP, ele apareceu antes da nota sair. Ela apareceu, sei lá, em dezembro, pra pessoa se inscrever. E eu tive sorte que eu nem lembro como foi que eu vi, eu tava na sala de aula e do nada eu vi, caralho, tem como se inscrever. E a taxa era de R$10. Aí eu fui lá, me inscrevi no Enem USP, botei as opções que eu queria. No total eu botei 7 físicas diferentes, já eu explico isso. Não só na USP, juntando tudo. Mas eu botei lá as opções que eu queria e só fui esperando. Foi passando o tempo, fui fazendo live quando virou o ano e etc. Ele surge antes também para quando sair a nota do Enem, ele já computa lá e a galera que fez o Enem não se atrasar muito em comparação à galera que fez a FUVEST e começar o ano letivo no mesmo tempo. Mas quando saiu a nota, eu não tinha saído o resultado, claro. Eu coloquei a nota do Enem na UFSCar para fazer física. Coloquei lá UFSCar, física bacharel e física licenciatura. Tentei a Unicamp por medalha olímpica, que tem como você entrar por medalha olímpica, é muito importante isso. Que aí eu coloquei o curso 55, que engloba várias matérias de exatas, inclusive física, e física licenciatura noturno, e coloquei no Enem USP, coloquei lá física bacharel diurno em São Carlos, física bacharel diurno aqui e física bacharel noturno aqui. Por mais que eu goste muito disso, eu sempre quis fazer física bacharel porque eu queria ser pesquisador. Então tem esse costume, pesquisador não na área da educação, mas pesquisador na física bruta assim mesmo, então essa era a visão que eu tinha. Então eu coloquei e fui e esperei.
Só que quando eu vi minha nota e eu vi que tinha peso lá pra matemática, eu olhei, caralho, vai dar certo. Eu já comecei, caralho, vai dar certo. Se pá que eu vou pra São Paulo. E eu falava pra minha mãe, falava, beleza. Eu acho que eu não acreditava muito que eu ia ter coragem de partir do interior de Alagoas pra São Paulo sozinho. Assim, eu tenho família aqui, mas de certa forma eu tô morando sozinho, tive que ficar sozinho do nada, assim. Eu posso fazer um vídeo falando sobre como é vir do interior pra estudar na USP também, interior de outro estado. Mas eu moro sozinho, de certa forma, e aprendi a virar adulto assim, no estalar de dedos, na necessidade. E quando saiu, porque saía as listas com as notas de corte para você decidir se você vai mudar ou não o curso durante um período de tempo. E foi saindo assim as notas de corte e eu fiquei, caralho, vai dar pra passar, nem que seja tipo, a nota de corte mais baixa tava 650, eu tenho tirado 700. Eu acho que eu tenho tirado 700 na verdade com os pesos, eu não lembro direito. Mas, tipo, no final, chegou no final, eu fiquei muito feliz, mas eu não comemorei gritando porque eu tava vendo, eu já tava maturando a ideia com o tempo que eu ia conseguir. Então foi só um cheque assim pra mim. E aí chegou assim, eu não passei no bacharel do São Carlos, eu não imaginava que a nota de corte ia ser mais alta, mas foi por muito pouco. E eu passei aqui na de São Paulo, no campus Butantã, que eu achei, caralho, deu muito certo. Eu preferi realmente estar aqui, o ambiente eu acho que é melhor. Tem muitas problemáticas, mas isso também deixo pra outro vídeo. Só que foi tipo caraca, eu vou pra São Paulo, eu nunca tinha vindo pra São Paulo na minha vida e eu vou pra São Paulo, morar lá, estudar lá e passar boa parte da minha vida lá. E foi o que aconteceu basicamente na minha vida, em resumo, assim, porque senão o vídeo fica muito longo, mas desde o começo do meu ensino médio, basicamente, até eu chegar aqui onde eu cheguei, na USP, em São Paulo, campus Butantã, fazer física na considerada melhor universidade da América Latina, saindo de Lagoa da Canoa, Alagoas, cidadezinha do interiorzinho, cidade de 18 mil habitantes por aí, que é algo mágico assim pra mim, e algo que, nossa, eu fico todo meio pan assim, porque é diferente assim, por mais que eu sempre quis, quando acontece você fica, caraca, aconteceu mesmo. E agora é basicamente bola pra frente, assim. Se você assistiu até aqui, muito obrigado por ter assistido até aqui. Isso aqui foi mais um relato, assim, da minha vida. Pra quem quiser saber como é que foi, que aconteceu. Se você gostou, deixa o seu like, envia pra outras pessoas, assim, que pensam em fazer a USP, pensam em fazer o Enem, passar aqui ou algo do tipo, e que tem essa vontade mesmo vindo de longe, porque às vezes está com uma baixa autoestima com relação à prova, que às vezes não precisa ficar, faz com tranquilidade, o que der deu, querendo não é assim que acontece. Mas esse foi o meu caminho, minha trajetória pra eu chegar onde eu cheguei. Claro que eu não posso deixar de agradecer a minha família muito, assim, as pessoas que passaram na minha vida, por mais que tem muitas pessoas que eu não fale hoje em dia por problemas, por minha culpa, por problemas dessas pessoas assim comigo, mas que de certa forma fizeram parte dessa história do que aconteceu. O apoio acadêmico que eu tive até no Instituto Federal, as pessoas de lá, Augusto, diretor atual de lá, que sempre foi muito receptivo comigo, os professores, Leandro, professor de física, vários professores que me ajudaram, Thierry, que foi meu professor de física no ensino fundamental lá no Colégio Militar, e até hoje ele mantém um contato comigo, sempre me deu apoio, me deu livros, e isso ajuda muito o indivíduo, o apoio e o psicológico do indivíduo para ele conseguir alcançar os objetivos que ele quer, sério, isso foi de grande importância. Então tipo só agradecer mesmo e brigar pra conseguir dominar aqui o Brasil vindo do interior, porque esse é o sonho de muitas pessoas que vêm do interior e conseguem passar num lugar assim que só tem rico e pessoas. Não vou entrar muito nesse assunto, mas é assim, um sonho sendo realizado. Então se inscreve aí se você quiser, tem vários vídeos aqui de resolução de questões do Enem, vários vídeos de ensino física e vídeos de divulgação científica. Muito obrigado por assistir até aqui e tchau!